Bom, vamos conversar agora com Robledo Luza. O Robledo é ex-professor da Universidade de Caxias do Sul, professor, né? Filosofia, mestrado em educação, executivo, é diretor administrativo da empresa Metadados. É um humanista, né? Eu já entrevistei ele em algumas outras vezes e assisti seus vídeos, suas entrevistas. O nosso assunto é muito legal. Vamos falar sobre, afinal de contas, o que é o ser humano, hein? Robledo, bom dia, obrigado por nos atender e participar com a gente. Bom dia, meu amigo. Esse prazer é meu, né? Prazer é meu estar aqui com vocês nessa iniciativa muito legal, né? Eu estava escutando a Márcia falando um pouco antes ali sobre normose. Então, sim, eu acho que a gente tem que conversar cada vez mais, né, para tentar se entender e pacificar um pouco o nosso mundo, né? E é verdade. E não achar normal certas coisas, né? Tentar mudar. É isso, né, Robledo? Na verdade, assim, se a gente for pensar, eu digo assim que nós trazemos a filosofia, quando a gente fala filosofia, a gente pensa nessa tradição que remonta à Grécia, né, lá no século VII antes de Cristo, com Tales de Mileto, nós estamos falando uma história de mais de 2000 anos, né? Só que eu digo assim, a gente encontra outras palavras, né, para falar às vezes de uma iniciativa que começa lá atrás, porque uma das origens da filosofia é justamente isso, é colocar em questão aquilo que as pessoas têm como certo, né? A gente introduzir esse germe de uma dúvida saudável, né, para colocar em questão, afinal de contas, o mundo que a gente pensa, que a gente vê, é isso mesmo ou tem outras coisas? Né? Então, eu acho que é fundamental, né, ainda mais no nosso tempo, onde a gente vê as pessoas bastante incomodadas, a gente vê a ascendência, né, o crescimento das doenças mentais, que nem vocês estavam falando. Então, quer dizer, a gente começa a ter uma necessidade muito grande de dizer assim, afinal de contas, mas isso que eu vejo, é só isso mesmo, ou tem outras coisas que eu posso pensar? Pois é. Deixa eu fazer uma pergunta básica de início, assim. Como é que é ser diretor administrativo, ser um executivo e ser um cara humanista e trabalhar com a filosofia, ser professor de filosofia? Como é que é isso na tua vida? Como é que se deu isso na tua vida, Robledo? Assim, ó, eu digo assim, as coisas que eu gosto, vamos dizer assim, que eu gosto e que eu acabei me aproximando muito ao longo da vida é a música e os livros, tá? A filosofia, eu brinco, né, que tanto a música quanto a filosofia são coisas que depois que você entra é difícil sair. É como um vício, né? Agora, a vida sempre me levou para o mundo corporativo, então ela sempre foi como se eu tivesse, assim, duas existências paralelas, né? Coabitando no mesmo espaço. E aí eu vou dizer, tem duas coisas, tá? De um lado, sempre eu particularmente, né, vou considerar que a gente ter conhecimento em filosofia, agora estou fazendo minha segunda graduação, estou fazendo graduação em psicologia, né? Então eu sempre vou considerar que a gente ter conhecimento em filosofia, em sociologia, em antropologia, em psicologia, ela não, são, como dizer, conhecimentos. Eu não preciso fazer um curso, eu posso ler, eu posso conversar a respeito. Sempre são aportes de conhecimento que vão ajudar muito a ampliar o nosso horizonte e ver as coisas de maneira mais rica, né? Mais bem articulado. Então, eu acho assim que todos nós, quando eu falo assim psicologia, né, a Márcia estava conversando agora há pouco, sem sombra de dúvida, eu trabalho numa empresa de tecnologia e se fala muito em tecnologia, tá? Mas, na minha opinião, sem sombra de dúvida, vamos dizer assim, a área de conhecimento que mais vai interferir nos negócios e nas outras áreas de conhecimento, tanto agora como daqui para frente, é a psicologia, tá? Porque o fator humano tem sido cada vez mais preponderante para a gente poder viver. Vamos lá, eu me lembro de uma palestra que eu dei deve fazer alguns anos na GTI Sul, que é um evento que tem lá em Passo Fundo, que teve na época em Passo Fundo, que reunia pessoas da área de tecnologia. Então, na palestra que eu dei, tinha donos de empresa e executivos da área de TI. E aí eu fiz a seguinte proposição para eles. Eu botei de um lado as ferramentas de gestão tradicionais que a gente usa, né? Então, lá, planejamento estratégico, a, a gestão orçamentária, gestão de pessoas, gestão de projetos, né? Gestão de processos. E do outro lado eu coloquei medo, angústia, expectativa, ansiedade. E eu perguntei para eles, quem é que está mandando na empresa de vocês hoje? São os métodos de gestão
ou são essas condições próprias do que a gente chama de vida humana, né? Que é a gente ter ansiedade, ter angústia, a depressão às vezes aparece como uma coisa assim bastante perturbadora no nosso horizonte hoje, cada vez mais. E me chamou a atenção que naquele momento estamos falando de uma área que é dura, né? A área de TI, né? Uma área mais técnica, e houve praticamente consenso. Quase todos levantaram a mão e disseram: não, quem está mandando na minha empresa hoje é a coluna da direita, não é a coluna da esquerda. Então, o que quer dizer isso? O fator humano, ele pega às vezes, essas nossas construções, né? Esses nossos esqueminhas, esses nossos modelos, ele pega, embrulha e joga no lixo, tá? Verdade. Agora, a gente tem falado, como vai ser o mundo pós-pandemia. Eu vou tentar fazer a mesma pergunta de outra maneira. O que que o momento de hoje pede? O que pede hoje? Assim, porque a gente a gente parece que está se livrando da doença, mas ao mesmo tempo a gente está vendo que surgiu uma nova mutação na África. Enfim, isso é muito perigoso. Nós estamos com estádios lotados aí com jogos de futebol, tem carnaval pela frente e todo mundo está alertando. Isso é muito perigoso, é muito perigoso. Mas assim, em termos comportamentais, o que que o mundo pede hoje, Robledo? Eu vou te dizer uma coisa que eu já falei em outras circunstâncias, que é o seguinte: a Covid, eu não sou médico, não sou epidemiologista, tá? Mas a impressão que eu tenho como uma pessoa que é líder um dos líderes de uma organização, uma pessoa que lida com essas questões do dia a dia, eu diria assim: a Covid é uma doença de relativamente fácil manejo, tá? O que torna ela uma grande ameaça global. Eu acredito que ela encontra a nossa sociedade em um momento crítico de ruptura. Certo? Então, o que acontece, assim, quando a gente vê, vamos lá, né, Alberto, não sei se você vai concordar comigo, tá? Vamos lá. Mas eu imagino que a gente, inclusive, está no momento que até o conhecimento médico acaba sendo colocado em questão, Sim. sabe? Mas não colocar em questão que eu falo não no sentido crítico, mas no sentido, às vezes, até liviano, né? Então, não estou dizendo que a gente tem que obedecer alguns especialistas de forma cega, alguns líderes de forma cega, não, jamais vou defender isso. Mas quando chega num determinado momento e a gente começa a ver, assim, nós começamos a ter uma sociedade que o nível de coesão social diminuiu, tá? Então, quer dizer, isso, na minha opinião, eu não vou, o nosso tempo aqui não permitiria isso, e aqui eu estou falando um raciocínio que eu venho desenvolvendo já há alguns anos, estudando há alguns anos, uma tese, mas a gente percebe, assim, que na realidade nós estamos chegando no ponto de estressamento de alguns elementos fundamentais da nossa sociedade. E aí, nesse sentido, assim, se tu me perguntares o que pede, obviamente, e eu falei isso ano passado numa fala que eu tive com a BRH de Porto Alegre, eu digo assim, ó, o que a sociedade nos pede é para estudar, é para compreender, e é nesse sentido, se tu me perguntares, eu, Robledo, como uma pessoa de formação filosófica, uma pessoa que teve lá um mestrado, uma prática acadêmica, e o Robledo executivo, eu vou te dizer, óbvio que eu tenho minhas atividades executivas, mas o momento pede mais do Robledo humanista do que do Robledo executivo, tá? O momento pede mais isso para a gente tentar entender o que está acontecendo com a nossa economia, o que está acontecendo com o nosso comportamento enquanto seres humanos, né? Que tipo de transições estão acontecendo? Porque se nós falamos de normose, vamos mudar um pouquinho o ângulo. A questão é que nós temos um baixo nível de compreensão sobre o nosso presente, e aí fica difícil a gente falar sobre o futuro. Né? É as discussões rasas, né? Exatamente. Qual é o nível de compreensão que eu tenho do passado recente? Qual é o nível que nós temos? Porque nós vivemos numa época que parece que não existe história. Eu acho que todos nós percebemos isso. Óbvio, quem tem um pouco mais de idade, que nem eu, deve ter percebido isso com mais clareza até. Não se trata da gente negar as transformações sociais e as próprias transformações tecnológicas e como isso afeta o comportamento das pessoas, mas vamos olhar um pouquinho. Parece que nós estamos vivendo uma época que nunca existe. Não, a nossa época tem raízes históricas. E essas raízes históricas têm influência. Da mesma forma, então, quando a gente pensa no nosso passado recente, como que a gente chegou no ponto que a humanidade está hoje? Para o bem e para o mal, não estou fazendo aqui um juízo depreciativo, né? Mas como é que nós chegamos até aqui? E aí o próximo passo a gente está, mas o que é o nosso presente? A gente está discutindo o futuro pós-pandemia, a gente nem entendeu muito bem o que está acontecendo em termos de pandemia. O surgimento das novas cepas, vamos dar um exemplo, o surgimento das novas cepas é decorrente do nosso fracasso em conter a doença.
O fracasso do nosso tempo em conter a doença. Daí nós vamos pegar o seguinte, mas onde que acontece o fracasso? Bom, esse fracasso é mundial, por quê? Porque se agora nós temos uma outra cepa que está nos ameaçando que vem da África, é que porque os países que têm mais condições, eles jamais deram atenção suficiente, porque os africanos não iam ter condições de promover a vacinação sozinhos, em larga escala, nos seus países. Certo? Então, quer dizer, a gente não pode considerar essas coisas como fatalidades. Eu não sei se você concorda comigo, elas Não não são, elas concordo, são porque esperadas. o continente africano, eu não sei se esse percentual é o correto, mas com 3% de pessoas vacinadas, 3% quer dizer que os países mais ricos não fizeram nada pelos países mais pobres, praticamente, né? Exatamente. E estão estocando vacinas agora. Então, é óbvio quando a gente olha assim, como é que está a condição da pandemia? E agora voltou a crescer, porque a gente fala muito, né, do Brasil, da nossa cultura, né? Eu acho isso, eu acho que é um vício terrível que nós temos dizendo, o brasileiro é isso, o brasileiro é aquilo. Gente, mas lá fora eles também têm dificuldade de pegar e mostrar para as pessoas, gente, tem que cuidar, olha, tem que ter cuidado, tem que ter medidas de prevenção. Então, o que acontece? Por que nós ainda estamos praticamente 2 anos depois do início da pandemia? Na realidade, 2 anos, né? Porque como ela foi deflagrada em novembro, né, de 2019. Então, nós estamos completando aqui 2 anos. E por que nós ainda estamos convivendo com isso? Numa sociedade que tem tanta tecnologia, tanto avanço científico, conseguiu produzir pela primeira vez na história uma vacina em menos de um ano. E por que a gente ainda convive com isso? É pela nossa incapacidade de resolver o problema. Não é porque a doença é terrível e trouxe incontáveis vítimas, mas essas incontáveis vítimas não podem ser colocadas pura e simplesmente na conta do vírus. E no meio corporativo, Robledo, nós estamos conversando aqui para quem ligou o rádio agora com o Robledo Luza, professor, filósofo, diretor da empresa Metadados. Estamos falando sobre essas questões filosóficas, humanistas, as coisas da vida que envolvem o nosso dia a dia. Na área corporativa, eu assisti essa tua entrevista com a associação, eu acho que é a ABRH, é isso, né, Robledo? Isso, a Associação Brasileira de Recursos Humanos na Setorial do Rio Grande do Sul. Exatamente, eu assisti ela do início ao fim, gostei muito, e você nessa entrevista falou sobre as ondas aí da qualidade total, paradigmas, ressignificar, enfim, esses termos que se usam assim no meio corporativo. Agora se fala muito em ressignificar, mas o meio corporativo está entendendo também esse momento para tratar para tratar, entre aspas, aqui os seus colaboradores? Eu diria que sim e não. Tá? Sim, porque tem uma mobilização cada vez maior no mundo corporativo de se compreender a centralidade do ser humano para as organizações terem sucesso. Então, está tendo, muito lentamente, mas está acontecendo esse movimento. Só que você tem que entender que, assim como o conjunto da sociedade, as organizações elas têm um papel preponderante na sociedade, né? Porque a nossa sociedade, vamos lá, bem ou mal, ela é organizada em torno da economia hoje. Vamos pensar nisso. Quando a gente pensa nas questões da religião, quando a gente pensa nas questões da ética e tal, as pessoas parecem ignorar, e eu, particularmente, não vou dizer que eu sou simpático a isso, minha própria formação me coloca como uma pessoa não simpática a isso, mas a gente organiza a sociedade em torno da economia. E, obviamente, que a questão econômica parece quase sempre se sobrepondo a todo o resto, né? Então, o que acontece, assim, as empresas, sim, elas estão começando a perceber isso, tá? Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil você se libertar daquelas crenças pré-estabelecidas. É muito difícil, sabe? É uma coisa, assim, que é complicado. Então, quando a gente fala assim, vamos fazer uma reflexão, vamos analisar o mundo que nós vivemos, vamos imaginar as múltiplas perspectivas que nós temos da economia, da sociologia, o que está acontecendo com o nosso mundo, a história recente. Basicamente, nós temos que fazer esse exercício para conseguir romper um pouquinho, não somente com a nossa realidade, mas com o nosso jeito de ver essa realidade, nosso jeito de construir essa realidade. Porque é uma tendência de nós reconstruirmos sempre a mesma coisa. Prova disso é o retorno do vírus, né? Se a gente for pegar, a gente tende a repetir, né? Por quê? Porque nós temos uma dificuldade de olhar com clareza. Afinal de contas, que situação é essa que nós estamos vivendo? A gente precisa parar e olhá-la para ver com objetividade, com um pouco mais de clareza, né? É que a gente vive ainda nesse mundo que privilegia o lucro e a competição, é isso, né, Robledo? Eu acredito muito nisso, tá? Que esse é um determinante do nosso tempo e isso é vicioso, tá, Meneguzzi?
É óbvio que se for me perguntar como é para você, aí agora vou talvez chegar mais próximo de responder a sua pergunta. Sim, por quê? Porque a gente vive constantemente esse impasse, tá? É óbvio, eu posso me orgulhar, né? Aqui não é fazer propaganda, mas eu me orgulho de fazer parte de uma empresa que tenta o tempo inteiro colocar as pessoas em primeiro lugar. Luta por isso cotidianamente. Por quê? Porque a nossa realidade, as pessoas não querem olhar, mas ela não faz muito isso. Se nós colocássemos as pessoas em primeiro lugar no início da pandemia, a gente já teria controlado a pandemia no mundo inteiro, certo? Então, o que acontece assim, quando a gente pensa nessa realidade, sim, nós temos que continuar trabalhando para a transformação do mundo. Porque eu acredito assim, apesar de eu gostaria de ser assim mais que minha Márcia, mais extrovertida, eu sou uma pessoa mais contida, assim, mais introvertido. Mas eu não perco a esperança. E por que que eu vou te dizer que eu não perco a esperança, né? Eu estava conversando outro dia com uma pessoa próxima minha, e ela falou: "Ah, porque tem a corrupção, foi isso, tem isso, aquilo, isso aí sempre foi assim, não sei o quê". Eu digo: "Gente, vocês pararam para pensar, e eu estou falando filosoficamente, tá? Nós só temos a esperança como escolha. Por quê? Aí eu vou te dizer, trazendo aqui a obra do Camus, né, no mito de Sísifo, quando ele começa a primeira questão, o primeiro ensaio desse livro, ele vai falar que na filosofia, ele é um existencialista, obviamente, então ele vai falar que na filosofia a questão principal de todas é a questão do suicídio. Por quê? Porque ele vai dizer, a grande pergunta para o ser humano é: a vida vale a pena ser vivida? O que quer dizer isso? Se nós decidimos viver, aí eu faço um contraponto, né, a Camille, se nós estamos aqui decidindo continuar respirando, a gente não tem escolha não ter esperança. Mas não aquela esperança, como é que eu vou dizer, passiva, né? Mas esperança de que o futuro pode ser melhor que o presente. Obviamente, a gente tem que se deslocar nesse sentido. A gente tem que chegar no futuro antes, né, Alberto? Essa que é a grande questão. Quando eu vejo assim, a gente tem que fantasiar, imaginar isso. E isso, a realidade mais recente, nos últimos 40, 50 anos, praticamente parece que estão dizendo para a gente: ó, seja realista, seja realista. Não. A gente vai ter que idealizar uma realidade melhor, imaginar essa realidade melhor para se deslocar e chegar nela. Certo? Então a gente tem que defender a esperança, a gente tem que defender essa capacidade até certo ponto, entre aspas, utópica. Eu tenho que imaginar o melhor. E imaginando ele como elemento que possa me conduzir, dizer assim: ah, pô, imaginei, então como é que a gente constrói esse melhor? E aí você, pô, eu vou me deslocando, vai dar errado? Vai, eu vou cair? Vai. A gente pega, senta, conversa melhor e continua andando, certo? Porque senão, aí sim, você não tem escolha, você deita e morre, para de respirar, né? Então a gente precisa disso. Isso é um elemento fundamental. Tem um filósofo chamado Ernst Bloch que escreveu uma obra em 3 volumes chamada O Princípio Esperança, ele trazendo: olha, o pensar o futuro melhor é algo que é constitutivo do ser humano. A visão dele antropológica, nós estamos falando do que é ser humano, na visão dele antropológica, é constitutivo do ser humano pensar que o futuro pode ser melhor do que o presente.